Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Para onde for, irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre,
Cuida-te de ti mesmo. Se você procede, vive e anda de acordo com os costumes mundanos, anticristãos, é porque você ouve e vê de bom grado as coisas mundanas e você nutre o seu espírito com tais coisas. Diga-me a qualidade de música que você ouve, a qualidade de literatura que você lê, o tipo de pessoa com quem você anda, as coisas que você gosta de ver, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Selecione as coisas para você e para a sua família. Selecione de acordo com a palavra de Deus. Selecione de bom grado, ouça de bom grado o conselho de Deus. Não vire as costas para Deus, para a sua palavra, e você terá um resultado maravilhoso na sua vida, no seu lar. Porque então você se sentirá seguro seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. A estrada é escura, mas Cristo conduz. Andando com Ele, caminho na luz. A estrada é estreita, mas junto Ele está. E dia após dia me sustentará. Tenha cuidado de ti mesmo, reprovando intimamente todos os costumes mundanos anticristãos. Assim você estará cuidando-te de ti mesmo. Toda mensagem deve ter um exemplo prático, porque o natural explica o espiritual. Jesus usou assim, tomando a natureza, proferindo parábolas. Também os apóstolos fizeram o mesmo, e todos que escreveram a Bíblia Sagrada
divinamente inspirados pelo Espírito Santo, tomaram o natural para falar do espiritual. Nós temos aqui um exemplo prático na vida humana para darmos sequência ao conselho de São Paulo a Timóteo, que acabamos de citar, conforme está escrito na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa carta é para mim, porque há muitas pessoas me ouvindo. Milhares têm me ouvido, milhões, não é? Por esse Brasil afora, nos púlpitos, nas praças, por vários lugares. Pessoas têm me ouvido no exterior, na Europa, até nos Estados Unidos. Então eu tenho tido esse cuidado. Para mim, essa carta não é para Timóteo mais, é para mim. Então ele está dizendo, fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então vamos aqui para um exemplo prático, no sentido de cuidar-se de si mesmo. Vamos repetir para que os nossos ouvintes entendam a necessidade do exemplo prático em uma mensagem, porque o natural explica o espiritual. Há determinados cuidados que cabe exclusivamente aos pais para com seus filhos, desde que nascem, é claro. A criança depende dos cuidados dos pais, e principalmente da mãe, em todos os sentidos. O asseio íntimo, a alimentação, em todos os sentidos que você possa pensar, a criança depende dos cuidados dos pais e especialmente da mãe. Mas quando aquela menina, aquele menino, alcança uma determinada idade, então, cuida-te de ti mesmo. A menos que seja um anormal, um excepcional, uma coisa assim. Mas já é tempo de você saber tomar o seu próprio banho, ter os seus próprios cuidados íntimos, etc. Ouvintes, a igreja, nesse sentido, ela é mãe. Agora, São Paulo fala na sua primeira carta justamente isto, na excelência, no caminho mais excelente que ele apresentou para a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele toma o natural, o humano, para falar do espiritual, e diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então podia cuidar-se de si mesmo com uma mente adulta, crescida, desenvolvida, não é? Mas por que o povo, de um modo geral, não sabe cuidar-se de si mesmo no sentido espiritual? Na certa feita, um general de 4 estrelas no México esteve nos Estados Unidos numa das reuniões do profeta desta era, e ali ele recebeu o Espírito Santo. E ele disse, eu tenho que levar esse homem no México. Chegando lá, foi falar com o presidente. E o senhor arcebispo entrou na questão dizendo, como vamos trazer este homem aqui? Em outras palavras, ele não tem o mesmo caminho nosso, não é a mesma religião da nação. E o general disse, mas acontece que milhares irão na arena para ouvir esse homem.
Aquele arcebispo disse: mas, senhor general, senhor presidente, são pessoas ignorantes, pessoas que não sabem nada, menos esclarecidas é que vão ouvir este homem. O então presidente do México disse para o arcebispo: senhor arcebispo, o senhor tem essa gente há 500 anos nas mãos. E por que essa gente é ignorante ainda? Bom, foi o suficiente para ele se despedir caladinho e foi embora. E o certo é que o profeta veio no México e houve até ressurreição de mortos e muitas conversões. Mas esta menina já está crescida. Conta-se que uma garota de seus 10 anos para 11 anos foi levada ao médico, e quando chegou ali, o médico chamou a mãe à parte e teve por obrigação de dar-lhe uma advertência muito severa. A menina foi sem o devido asseio que ela deveria ter como uma menina de 10 anos, de 11 anos, e ela foi sem tomar banho, mais claramente falando. A mãe simplesmente colocou um vestido muito bonito sobre ela, sobre o seu corpo. E o médico, numa linguagem popular, lavou a cara daquela mãe. Disse: como pode ser uma coisa dessa, uma menina nessa idade, uma menina normal? A senhora fazer uma coisa dessa só não tem ensinado determinados cuidados para essa menina? E esta é uma das causas da sua doença. Ora, por quê? Se desenvolve tanto em todos os sentidos e não podemos crescer espiritualmente? Uma coisa não estaria confundida com a outra. A coisa sagrada não teria sido violada, pisada, escarnecida. Se houvesse um crescimento espiritual, se houvesse a devida instrução espiritual. Mas você sabe, Deus trata individualmente com o seu corpo. Deus não tem organização na terra. Deus tem organismo, é um corpo vivo. É você. Cuida-te de ti mesmo. Faça seu culto doméstico. Leia a Bíblia. Busque a revelação dos selos, do Apocalipse, e você terá um estímulo cristão. E você selecionará tudo para a sua casa. Não é qualquer coisa que vai entrar em sua casa. Não é qualquer propaganda que vai entrar em sua casa. Não é qualquer moda. Você estará cuidando de ti mesmo e também dos seus queridos. Pois bem, vem um outro conselho. Conheça a ti mesmo. Isto é para o que tem entendimento próprio. Nós vamos lembrar aqui do Joãozinho e o espelho. Joãozinho foi um menino que foi criado no interior de Kentucky. Lá eles tinham apenas um pedacinho de espelho que estava pregado numa árvore no fundo da casa rural onde seus pais moravam, e que somente a pessoa adulta podia ver-se a si mesmo com muita dificuldade naquele pedacinho de espelho. Joãozinho então nunca tinha visto um espelho, jamais tinha visto a si mesmo. Não conhecia a si mesmo. Mas um dia, quando eles foram a Louisville, no estado de Kentucky mesmo, nos Estados Unidos, na casa de uma tia, de repente, Joãozinho entrou num corredor que, no final, tinha um grande espelho, do tamanho da parede do corredor, onde finalizava o corredor. E Joãozinho levantava a perna, o menino do espelho levantava a perna. Joãozinho levantava um braço, o Joãozinho do espelho levantava um braço. Ele piscava um olho, fechava um olho e punha língua. O menino do espelho fazia a mesma coisa. Até que sua tia e sua mãe estavam ali atrás olhando aquilo. Eles chegaram ali, naturalmente riram muito do Joãozinho. Por fim, o Joãozinho concluiu que aquilo era ele mesmo. Agora Joãozinho podia conhecer-se a si mesmo, saber de que jeito eram seus olhinhos, o seu nariz, a sua boquinha,
até mesmo seus cabelos. Sua mamãe penteava tanto, mas ele não sabia como e por quê. Ele nunca tinha visto a si mesmo. Mas o dia que ele viu um espelho, ele pôde ver-se a si mesmo. Quantas pessoas não têm visto a si mesmas no espelho de Deus? Oh, se as mulheres apanhassem a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro, capítulo 3, e olhassem nesse espelho. 1 Coríntios, capítulo 11. Ah, se os homens apanhassem a Bíblia como um espelho, que coisa diferente seria este mundo. Mas volto à recomendação de São Paulo: tenha cuidado de ti mesmo, porque a salvação individual, o arrebatamento individual, busque a Deus enquanto vocês podem achá-lo. Jesus conhecia a si mesmo, por isso não trocou a sua glória por todo o reino deste mundo, quando lhe foi oferecido. Os cristãos conhecem-se a si mesmos e também o que eles possuem. Por isso não trocam a sua herança pela glória terrena, nem tampouco se rendem nas lutas, nas aflições. Cuida-te de ti mesmo. Tome seus cuidados íntimos. Não seja mais menino, mas seja adulto na fé. Cuida-te de ti mesmo. Você tem com o que lavar-se a si mesmo? Você tem a fé no sangue de Jesus Cristo? Você tem a palavra de Deus? Você tem a mensagem revelada? Tome seus cuidados íntimos espiritualmente falando. Não seja mais menino levado por ventos de doutrinas. Conheça-se a si mesmo como herdeiro de Deus, como filho de Deus. Então nunca jamais trocará a sua posição por nenhuma outra posição aqui na terra. Jesus trocou? Uma vez revelada a glória aos apóstolos, eles trocaram? O Pedro, que negou a Jesus antes do Pentecostes, passou a confessá-lo diante das autoridades com toda ousadia, e morreu como seu mestre, crucificado e a seu pedido, de cabeça para baixo. Paulo enfrentou tudo, porque ele dizia assim: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Cuida-te de ti mesmo. Conheça-se a si mesmo como herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, porque o Espírito Santo que tem nos revelado a palavra testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. E vale a pena lembrarmos nesse instante do filho pródigo, que mesmo estando naquela lama, naquela miséria, naquela desgraça, tinha filiação. Ele conhecia o seu sangue, ele conhecia a sua filiação. Caindo em si, disse: levantar-me e irei ter com meu pai. Ele sabia que ele tinha um pai. Eu sei que eu tenho um pai nos céus. Você tem que saber que você foi gerado, não simplesmente foi criado, porque todos são criaturas, mas são filhos de Deus somente aqueles que são gerados pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse reconhecimento. Cuida-te de ti mesmo, crendo na palavra. Faça um asseio íntimo na sua alma, no seu espírito, e viva para sempre, eternamente, com Jesus. Amém. Recolhemos as palavras do apóstolo, rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida
dom de Cristo que nos diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz.
Leaning, safe and secure from harm. Leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way. Leaning on the everlasting arm. Oh, how bright the path grows from day to day. Leaning on the everlasting arm. Safe and secure from all harm. You can have a handkerchief, get it out. Oh, safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. Now your Bible, safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, oh, disperse to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Oh, man. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. You believe it? Amen. But we'll walk where the apostles have trod, for the day of redemption is near. Man's heart are fading for fear. Be filled with the Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isn't that wonderful? I love that. Redemption is near. And it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is a light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sin. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word.
Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by His Word. He said, this is my beloved Son. Pedro aqui estava se referindo, e ele disse, Deus manifestou Cristo pela sua palavra. Ele disse, este é meu filho amado. These believers were standing there. Esses crentes encontravam-se ali. And Christ was the manifestation of God. E Cristo foi a manifestação de Deus. He always manifests Christ by His Word, because Christ is the Word. Ele sempre manifestou Cristo pela sua palavra, porque Cristo é a palavra. He manifests always. Ele sempre manifesta. When He said in the days of Noah, Quando ele disse, nos dias de Noé, Christ was in Noah. Do you believe that? Cristo estava em Noé. Vocês creem nisso? Noah said it's going to rain. Noé disse, vai chover. There will be a rain, the earth will be destroyed. Haverá chuva, a terra será destruída. It rained. Choveu. That didn't need any interpretation. Isso não precisava de interpretação. It rained because God in Noah said it's going to rain. Choveu porque Deus em Noé disse, vai chover. He was a prophet. Hallelujah. And the evidence was that what he said come to pass. Ele era um profeta e a evidência foi que aquilo que ele disse ocorreu. So they don't need to interpret that. Então não precisam interpretar isso. Some of them might around said, this man don't know what he's talking about. Alguns ali podem ter dito, este homem não sabe do que está falando. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. O hino 307. Vinde os pecadores. Vinde todos pecadores, a Jesus o Salvador. Vinde logo sem demora, encontrar o Redentor. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dás aos fracos fortaleza, das montanhas planas faz, ao deserto da beleza, e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas ele perto, dominando a força má, do caminho guia certo, e sua graça sempre dá. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito supremo pelo sangue que verteu, nem o mundo, nem o inferno tira a vida que me deu. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier da glória a buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus no céu. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador.
terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. A paz seja convosco, em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Jesus porque podemos nos reunir ainda. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, aos Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí prossegue, pela fé, Noé, pela fé, e vai indo, e depois falta tempo para falar de todos. É o final. Nós te damos graças, ó Pai, mais uma vez, porque temos a Escritura que mostra a origem do culto verdadeiro, que mostra, ó Pai, o valor da revelação. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e agradecemos pela cura dos nossos corpos e a guarda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Essa dissertação sobre a fé, ela mostra que não é natural, comum. Não é uma crença apenas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso está falando de mistério, não é? Como assim? A prova das coisas que não se veem. Que não se veem. Nós temos que guardar isto para o nosso bem, no nosso próprio bem, não é? Espiritual e mesmo físico.
na vida cristã. A ressurreição de Jesus Cristo, que justifica a nossa fé, essa fé, que estabelece um ponto, um poste sobre as coisas que não se veem. Foi isso que Abraão fez. Está escrito aos Romanos, que ele estava certíssimo de que aquele que prometeu, o que prometeu, era humanamente impossível. Ele ouviu essa promessa. E ele estava certíssimo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É aí onde estabelece o cristão. É onde o cristão se estabelece. Nós vimos falar aqui sobre Abel. É bonito isso aqui que o profeta fala sobre Abel. Eles não tinham Bíblia, então. Eles não tinham papel ou lousa, quer dizer, quadro negro, né, para trabalhar. Eles não tinham escolas de educação. Assim sendo, Abel, por revelação, lhe foi revelado por Deus que não eram as belezas, veja a revelação, que não eram as belezas, nem os frutos do campo, nem as maçãs, nem as maçãs que os expulsou do jardim do Éden. Não foi isso. Mas foi o sangue. A coisa foi gerado sangue. Foi revelado a ele, e ele foi e pegou um cordeiro. Por revelação, ele previu a vinda do justo Cordeiro, que é Jesus, né? E foi revelado a ele, então ele conseguiu um cordeiro e, por uma revelação, ofereceu a Deus e foi aceito o culto dele. Toda a igreja é construída sobre revelação espiritual. Que bonito! Que bonito! Agora você volta lá no Éden, com a revelação que nós temos da origem de Caim. Então foi sangue. A hemoglobina está no macho. Sem isso, não gera filho. E Eva, então, prostituiu. E Abraão prostituiu com ela. Então,
completou o pecado mútuo de ambos. Mas Deus tinha cordeiro. O cordeiro foi criado já com um propósito, para representar o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ele foi levado ao matador como ovelha muda que não abre a sua boca. E essa revelação foi aceita pelo Senhor, enquanto que o altar bonito, belo, belezas e frutos do campo, etc., maçãs de Caim, não foi aceito. Razão pela qual ele se irou contra seu irmão Abel. Irmão, a parte de mãe. Ele deveria se irar contra Deus. Foi Deus que rejeitou o seu sacrifício belo e aceitou o cordeiro sangrento de Abel como sacrifício. Então, isso vem através dos séculos, milênios, as pessoas fazendo a mesma coisa, oferecendo sacrifícios, belezas, frutos do natural. Mas tem um Abel que oferece um culto que agrada a Deus. Agora, nós vamos entrar aqui no espiritual, lembrando do corpo terreno, corpo celestial e corpo glorificado. Aliás, este corpo glorificado é o corpo celestial. O corpo celestial é glorificado. Amém. Então, o homem espiritual, apesar dele ter 5 sentidos, que é o olfato, paladar, tato, visão, audição, 5. Ele não consegue oferecer um culto verdadeiro como o de Abel, somente com estes sentidos naturais. Não tem que sentir alguma coisa extra, sentir uma emoção incontrolável. Não. É saber que o homem que tem corpo celestial e glorificado na sua herança, porque isso está guardado como um depósito. Paulo disse isso, que ele guarda o seu depósito. Esse depósito é justamente isso. É um corpo celestial, um corpo glorificado, sendo o mesmo.
Então, veja os sentidos. Nos sentidos naturais, opera-se religião, sacrifícios, cultos, e procura sempre apresentar o mais belo no louvor, nos instrumentos, em tudo, em prédios e aparatos. O mundo tem prédios como nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, toda parte, catedrais, que é uma coisa sobrenatural, é uma fortuna, uma fortuna. Foi isso que implantou o comunismo na Rússia. E quando eles tomaram conta daquilo, eles fizeram daquelas catedrais depósito de alimentos, de coisas naturais. Então, vejamos aqui, você vai guardando 5 sentidos, pratica tudo. Pratica tudo que se chama de religião. Vamos objetivar assim, religião. Pratica-se religião. Agora, a revelação, essa é diferente. Mas o sexto sentido não vê isso em absoluto. Não vê isso que os 5 sentidos veem como religião. O sexto sentido oferece a Deus o culto de Abel. É profundo, isso sempre termina lá na cruz, com 2 ladrões, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Parece que foi a última cena de contato humano, antes de Jesus ressuscitar. A última foi aquela daquele ladrão que, enquanto se pregar o Evangelho, tem que citá-lo, porque ele foi salvo na última hora. Aonde? Nós ouvimos isso no rádio há pouco. Lá na cruz, porque o sexto sentido dele operou, que ali estava um rei. E foi então que ele clamou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que oração tremenda! Que coisa maravilhosa! Você pensar nisso, já condenado, crucificado para morrer, mas antes de morrer, clama o que ele viu. Ele viu a mesma coisa que o ladrão da esquerda viu. O ladrão da esquerda viu a mesma coisa que o da direita viu. Mas que diferença! A diferença de Abel e Caim. Abel viu um cordeiro. Caim viu belezas. Que coisa diferente aquilo. Então, ao invés de ficar murmurando contra Jesus, igual o da esquerda,
ele o repreendeu, dizendo: nós merecemos estar aqui crucificados, mas ele não. Ele nada fez para ser crucificado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, a revelação não é dignidade própria, não é qualidade própria do homem. Caso contrário, Caifás, Anás, os sumos sacerdotes teriam sido salvos. Eles viam a lei, eles viam as tradições, eles viam tudo isso e procuravam viver daquilo. Mas este sexto sentido assim que Maria Madalena foi absolvida naquele julgamento de pedras, ela aguçou o sexto sentido. Aí foi tudo diferente na sua vida, até o Pentecostes. Você vai conversando e entendendo isso, mas o sexto sentido não vê isso em absoluto. As coisas naturais. Ele está tão além disto. Ele é um elo dessa corrente da eleição. Eu estava pregando para a multidão, fazendo um trabalho extraordinário, chamando a atenção do Brasil. Tinha notícias. Mas quando eu peguei, depois de resistir, eu peguei o profeta do século XX e que olhei aqui a apresentação dele, o sexto sentido disse: esse é profeta de Deus. Não precisei ler o livro todo. Foi apenas a apresentação que alguém faz antes de começar o livro. É o sexto sentido entrou em ação. E eu exclamei: esse é profeta de Deus. Eu nunca poderia pensar que haveria um profeta precursor da segunda vinda de Jesus. Era pregador de improviso. Eles lamentaram, dizendo: você estragou sua vida, estragou seu ministério. Estava tão brilhante com essa mensagem. Não, o sexto sentido não tem nada com vocês. Não tem nada com o mundo. Quando você é criticada, você é criticado. Quando você é perseguido, o sexto sentido faz a diferença. Te leva
a tranquilizar seu espírito e sentir-se mais eleito. Porque é uma coisa que é resistida pelos 5 sentidos naturais, religiosos. Se esses sentidos naturais, religiosos, não resistissem ao irmão Brana, a Elias, ele seria falso. A maior vindicação que tem do seu ministério, como precursor da segunda vinda, é que os 5 sentidos naturais são contra eles. 5 sentidos naturais religiosos. É onde opera o espírito religioso, santidade e tanta coisa aparente, mas não está no 6º sentido. Porque se chega no 6º sentido, você não passa por alto. Atos 2, verso 38 em diante. Não passa. Não passa. Não se confunde em ver o Pai no Filho. Saber que o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas tudo isso aí está envolvendo um corpo celestial, um corpo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Ele está tão além disto, o 6º sentido, está tão além disto, te põe tão longe do mundo. Você não está mais no mundo. Aleluia. Ele está tão mais alto do que isto está, até que ele nem ao menos tem quaisquer arrazoamentos em absoluto com ele. Nós cremos. Nós cremos. Isso é o corpo celestial que faz uso disto. Você não tem uma vida apenas exterior, tem uma vida interior. Aleluia. Veja só. Eu quero repetir isso aqui, eu gosto disso. O 6º sentido está tão mais alto do que isso, essa razão dos 5 sentidos, até que ele nem ao menos tem quaisquer arrazoamento em absoluto com ele. Nós cremos. Ele está tão além de qualquer coisa que os 5 sentidos teriam para dizer acerca disto. Está muito além disto. Você não discute a sua eleição, não discute a mensagem. Agora prepare-se para um culto de cura. Ele está falando. Está vendo? Nós cremos. Essa fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós cremos. Você caminha por esse 6º sentido. Você fala por esse 6º sentido. Você vive por esse 6º sentido. Você morre por esse 6º sentido.
e ressuscita por esse sexto sentido. Então você não é uma pessoa natural, você é espiritual. O mundo não vê isso e nem pode ver. Aleluia. Esse super sentido, algo que está em você que é diferente de como é o homem natural. É isso que te faz a pessoa especial. É isso que leva não levarmos em conta o que o corpo terreno pode fazer, pode errar, pode tropeçar, mas isto não anula o sexto sentido. Vou repetir, esse super sentido, algo que está em você, que é diferente de como é o homem natural. Aí Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por isso não discute. Deus não discute nem seus filhos, diz o profeta. É fabuloso. O homem natural somente tem estes 5 sentidos. E eles estão bem se puderem ser trazidos em submissão ao sexto sentido. Quer dizer, os seus sentidos naturais está bem se forem submissos ao sexto sentido. Aí é onde você forma sua autodisciplina. Se a mente natural diz, lê a palavra de Deus e diz, essa é a palavra de Deus, ela está falando a verdade. A mente natural falando isso, está falando a verdade. Mas se ela lê e diz, isto não é toda a palavra de Deus, isso foi alguma coisa, isso foi uma vez, mas isto não é agora. Assim dizendo, os que vivem sob domínio somente dos 5 sentidos. Então, aquele sexto sentido chega e diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja a diferença. Essa é a diferença. Você é humano. Você tem os sentidos, tato, olfato, você é perfeito. Nos sentidos humanos. Mas você tem essa diferença. Como ele disse, algo que está em você que é diferente de como é o homem natural. Então, às vezes entra em questões, negócios, trabalhos, você não vai poder, é difícil. Você sofre o dano, 1 Coríntios 6. Por que não sofreis antes o dano? Entrar em questões. É por isso que tantas pessoas deixam de ser curadas. Olha, o sexto sentido opera
através da palavra, a cura. Elas estão tentando vir com uma concepção intelectual, mas não é assim. Elas dizem, eu faço isto, eu creio nisto, e assim por diante. Então eles ficam aí, põe um copo d'água aí no seu rádio, põe um copo d'água aí no seu televisor, faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo. E as pessoas acabam sendo compradas. Mas se aquele sexto sentido está dizendo isso, então não há nada que jamais o tirará daquele sexto sentido. Ora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Viu? Eu quero repetir. Mas se aquele sexto sentido está dizendo isso, então não há nada que jamais os tirará daquele sexto sentido. Quando você diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o sexto sentido veio sobre o ser humano para fazê-lo negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. O sexto sentido vem sobre o corpo humano, o ser humano, para fazê-lo negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Qualquer sintoma que seja contrário à promessa de Deus, o sexto sentido diz que isso não está lá, não está. Se é o cristão que nasceu de novo, esse novo nascimento é a operação do sexto sentido em evidência. Com razão, quando Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Ele domina seus sentidos naturais. Sem se esperar algum infiel e incrédulo se aproxima do cristão e diz, agora olha que não existe essa coisa de Espírito Santo. Que isso? Você está enganado quanto a isso, o incrédulo dizendo. Você está louco se você crê em coisa como essa. Assim diz o incrédulo. Não há tal coisa como isto. Esse sexto sentido entra em ação. E ali mesmo ele entra em ação. Deixe-me mostrar-lhe na Bíblia onde você não pode receber o Espírito Santo. Veja você, eu posso mostrar que onde os discípulos o receberam, você diz, olhe, e o sexto sentido irá indicar para você, diz, mas ele disse, a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. O sexto sentido te fala isso vivificado. É uma ressonância com o corpo celestial.
Então é um homem espiritual, é uma mulher espiritual. Meu Deus, nosso Pai, nós entregamos esta noite com êxito a Deus sobre os males que nos cercam. Ó Deus, confiamos que a Tua palavra é viva e eficaz, com poder de sujeitar a si todas as coisas. E haja nesse instante uma retomada de vida em apreço com Jesus Cristo. Com a palavra, entregamos tudo e todos. E você então declara pelo sexto sentido: estou curado, fui abençoado, fui abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o negro Salvador. Ficar conosco, nosso amado e bom Jesus. Ficar conosco pelo seu imenso amor. Como discípulo te pediam na aldeia de Emaús. Ficar conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varões profetas que foi poderoso em obra, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Ficar conosco, nosso amado e bom Jesus. Ficar conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Ficar conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão e abençoou, partiu e deu, eles então reconheceram, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Ficar conosco, nosso amado e bom Jesus. Ficar conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Ficar conosco, nosso amado e bom Jesus.